É oficial, Jair assina com o Nottingham Forest da Inglaterra por 5 anos e deixa Botafogo, que receberá 12 milhões de euros. Vamos entender esses valores logo mais. Mas não só de notícias ruins vive o Botafogo no mercado, né? As saídas podem ser positivas também. A atacante do Botafogo, Juan Cruz, tem negociações avançadas com o clube dos Emirados Árabes. Vai ter empresário bom assim lá longe, hein? E no total do negócio, Botafogo vai receber 30 milhões do Nottingham Forest por Igor Jesus e Jair, explica jornalista. Isso e muito mais já já. Temos aqui também programas esportivos, tem Sport TV, tem Band, tem Papo de Craque, tem ESPN, tem muita coisa para vocês. Mas antes, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, bora pro vídeo, depois a gente conversa. Para falar com o André Pessoa. André, no lado do Botafogo, tem ainda essa busca por um treinador, essa novela segue, quero saber se tem algum avanço com algum nome, e explica também a situação do Jair, por favor. Murilo Tauro falou há pouco no Santos, né? Santos tem 10% de uma negociação, quero saber se o Jair já foi vendido mesmo, se o martelo tá batido, e se já se sabe por quanto ele vai pro Nottingham Forest. Boa tarde. Fala, Vini, tudo bem? Uma boa tarde a você, a quem tá on com a gente. Vamos falar desse Botafogo, a notícia da manhã, a negociação do zagueiro Jair, tudo certo, vai ser jogador no Nottingham Forest, deixa o Botafogo depois de 6 meses, foi contratado no começo dessa temporada, veio do Santos, um zagueiro muito promissor, jovem, tem apenas 20 anos, 1,98 m, 22 jogos com a camisa do Botafogo, um gol marcado na Copa do Mundo de Clubes, fez um dos gols na vitória sobre o Seattle Sounders. A gente ainda está tentando apurar os valores dessa negociação, mas é algo muito parecido ao que o Botafogo teria pago ao Santos para contratar o jogador. A gente lembra que toda essa negociação, a ida do Igor Jesus também ao Nottingham Forest, eles vão ser companheiros também no novo clube, foi costurada pelo John Textor, dono da SAF do futebol do Botafogo, e o Evangelos Marinakis, o grego que é dono do Forest. Os dois têm uma boa relação, então essa negociação já estava encaminhada antes mesmo da Copa do Mundo de Clubes. Havia a possibilidade do Cuiabano também ir para o Nottingham Forest. Essa negociação ainda não foi concretizada, por enquanto o Cuiabano segue jogador do Botafogo. O Jair, que se reapresentaria com o grupo na próxima segunda-feira, já não vai mais, já vai preparar as malas para se apresentar ao Nottingham Forest da Inglaterra. O Botafogo, que segue em busca de um novo treinador, volta aos trabalhos na próxima segunda-feira no CT do clube, com essa negociação em busca de um novo técnico, mas está difícil a gente buscar um nome, qual os nomes que estão na lista, porque está tudo centralizado na figura do John Textor, ele que se afastou do comando do Lyon da França, que também faz parte da Eagle, da holding que controla esses clubes, né, que ele tem os negócios, está se dedicando ao Botafogo, demitiu o Renato Paiva. A gente lembra que desde a saída do Arthur Jorge, o Botafogo ficou um longo período sem técnico, 55 dias. A expectativa dessa vez é que seja uma espera muito menor. A ideia do Botafogo é já ter um novo comandante na próxima semana, quando o clube inicia a preparação para o clássico contra o Vasco, dia 12, em Brasília, no estádio Mané Garrincha. Nomes a gente ainda está correndo atrás, Vini, mas o certo é que está tudo sendo negociado, tudo sendo conduzido pelo John Textor, como é de costume desde que ele assumiu o futebol do Botafogo, preparando provavelmente mais um técnico estrangeiro para comandar o clube. Vini. Valeu, André Pessoa, atualizando o noticiário do Botafogo. Eu até acabei de puxar aqui, Fabião, essa reportagem que acabou de aparecer para mim, tá lá no GE. Globo. Grêmio faz contato com o Botafogo para tentar a contratação do Danilo Barbosa. O Matheus Trindade atualizou nessa semana que o time estava tentando a contratação do Kaique do Juventude. O Kaique foi recusado em 2 exames médicos e o clube voltaria ao mercado para tentar a contratação de um volante. Quem sabe Danilo Barbosa, hoje reserva no Botafogo, pode estar a caminho do Grêmio porto-alegrense. Ponto final aqui na nossa edição de hoje do Taon. Eu passo a bola para o André Rizek. Posto do Bastos, zagueiro do Botafogo, muito importante para o Botafogo, dizendo que correu tudo bem na sua cirurgia, né? Vamos botar aqui na tela, Tatá, para a gente ver, por favor? Ó, tudo correu bem, graças a Deus. Os meus agradecimentos à equipe médica, que fez com que tudo corresse da melhor forma. Em seguida, a família que está sempre presente. Obrigado ao Botafogo por ter enviado o doutor Thiago Carminati para acompanhar todo esse processo. Mal posso esperar para voltar a fazer o que gosta. É um grande reforço, Fernandão. Você que jogou muito tempo ali para essa zaga do Botafogo, né? Foi muito bem no ano passado ao lado do Alexander Barbosa. E que felicidade vê-lo já operado e agora pronto para recuperar a forma. Verdade, GV. Há muito tempo a gente não via
uma defesa tão consistente assim no Botafogo, né? Se entendendo muito bem. Mesmo a de 2023, que é Adrielson e o argentino Cuesta, que foram muito bem, mas com a consistência de Bastos e o Barbosa a gente não via há algum tempo. E foi um cara que entregou muito o Botafogo, não só fisicamente como tecnicamente. E é bom ver o Bastos feliz, tentando se recuperar, porque agora com a saída do Jair, que eu vi que já foi negociado com o Nottingham Forest, precisa muito que ele se encaixe bem, mesmo que o Caio Pantaleão. Porque eu não tenho respeito por esse cara, porque o apelido de Pantaleão, o cara deve ser madeira, já vi. Pelos vídeos que eu vi, mas o Bastos já tem experiência, está entrosado, conhece a torcida do Botafogo, enfim. Volta, Bastos! Bom, parece que tem, se o Bastos está regressando, né, Bigode, interesse do Grêmio pelo Danilo Barbosa, Mano Menezes, parece que indicou a contratação dele. O Danilo foi muito importante para o Botafogo nesses últimos anos também, não só defensivamente, fez gols importantes, a gente está vendo aí, bom jogador, se for, tomara que seja para o melhor para ele e para o Botafogo, né? Sem dúvida, GV. Eu acho que faz parte também, né? A gente não pode esquecer que o Botafogo é uma SAF. Então, se for benéfico para o John Textor, ele vai vender. E eu acho que o Danilo, ele cumpriu bem esse papel dele no Botafogo. Tem cumprido bem esse papel dele no Botafogo desde que ele chegou. Me surpreendeu um pouco a escalação dele para o jogo contra o Palmeiras. Eu, se fosse o Paiva, não teria entrado com 3 volantes. Estava até conversando isso aqui com o Fernandão. Mas ele não tem culpa nenhuma e ele foi bem no jogo. Aí não é com ele, quem tem que jogar, quem tem que decidir é o treinador. Mas eu acho que pro Botafogo pode ser uma boa. Até porque, GV, a gente tem uma janela de transferências aí chegando. E eu acredito que o John Textor, ele vai abrir o cofre. Eu acho que, mediante a todas essas perdas do Botafogo, eu acho que ele sabe que o Botafogo precisa trazer novos jogadores para, quem sabe, brigar por coisas grandes ainda nesse ano. Então eu acho que, se for da vontade dele e do próprio jogador também, do Danilo, de sair para ter mais espaço, eu acho que o Danilo no Grêmio joga e joga até com uma certa frequência. Eu acho que fica bom para todo mundo. Agora, não pode deixar de ir ao mercado. Tem que contratar. O Botafogo precisa se reforçar para essa sequência de 2025. A gente tem a despedida de Dimitri Payet, daqui a pouco a gente vai botar a arte aqui do ADF. Vamos fazer o seguinte, vamos botar a primeira arte do clássico, definido também da data e hora e local, né? O Vasco vendeu o mando de campo para Brasília, para o Mané Garrincha. Então, sábado também, dia 12, 18h30, Vasco e Botafogo, já retomando o campeonato, o bicho pegando num clássico carioca. E aí, agora sim, a gente tem a despedida de Dimitri Payet, Fernandão, que teve lá seus momentos, né? Com a camisa do Vasco. Pessoal, acompanhando tudo do rubro-negro e tudo também do Botafogo. Cícero Melo aqui no nosso telão conosco, porque, Cícero, a busca continua, né? O Botafogo tem um pepino para resolver, que é a questão do comandante. Para o Jailson e para o Fã de Esportes, especialmente torcedor alvinegro. Antes de falar da busca de um novo treinador para o Botafogo, uma notícia de agora, uma notícia que na verdade a gente já tinha dado há 2 meses atrás, mas que agora acaba de se confirmar, não ainda oficialmente por parte do Botafogo, mas o companheiro jornalista Venê Casagrande deu a notícia de que o Botafogo perde mais um titular negociado para o futebol inglês. O zagueiro Jair Cunha, de 20 anos de idade, ex-Santos, foi vendido ao Nottingham Forest da Inglaterra por 12 milhões de euros na cotação de hoje do euro, 76 milhões 560 mil reais. O zagueiro assinou ontem um contrato de 5 anos com o clube inglês e não é mais jogador do Botafogo. Ele deixa o clube apenas 6 meses depois de ser contratado pelo Botafogo e viaja nos próximos dias para a Inglaterra, onde vai se incorporar ao seu novo clube e se juntar ao companheiro Igor Jesus, atacante que também foi vendido para o Nottingham Forest da Inglaterra. O novo técnico do Botafogo, quem está tratando pessoalmente da contratação, como sempre, é o dono da SAF do Botafogo, John Textor. Ele conduz as negociações para o substituto do Renato Paiva, que foi demitido ainda nos Estados Unidos, depois da eliminação do Botafogo no Mundial de Clubes para o Palmeiras. A expectativa é por uma definição rápida de um técnico estrangeiro até a reapresentação do elenco alvinegro, que está de folga na próxima segunda-feira no CT Lonier. Silêncio e sigilo absoluto. O Textor está
tendo em relação ao nome do novo treinador. Para terminarmos, 2 informações rápidas. O zagueiro Bastos, angolano, realizou nesta quarta-feira na Itália uma cirurgia no joelho esquerdo, uma lesão crônica. Botafogo enviou o médico Thiago Carminati, que é um especialista em cirurgia de joelho, para acompanhar o procedimento, e a expectativa é que o angolano, o Bastos, volte a jogar futebol daqui a 3 meses. E uma última informação, a CBF, nesta quarta-feira, oficializou o próximo jogo do Botafogo pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sábado, dia 12 de julho, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, horário 18 horas e 30 minutos, o clássico contra o Vasco. O Vasco é o mandante. Voltamos aos estúdios com essa notícia triste para a torcida do Botafogo. Mais um jogador negociado agora, o zagueiro Jair, para o Nottingham Forest da Inglaterra. Mari. Valeu, Cícero, atualizando tudo pra gente em tempo real. O Botafogo tentando ajeitar a casinha pra sequência da temporada. Daqui a pouco... O Botafogo está no mercado em busca de treinador e hoje surgiram, né, 3 nomes que podem ser, são opções, né, para o Botafogo no mercado. Sérgio Conceição, Pedro Caixinha e Stefano Pioli. É Pioli ou Pioli? Vocês que são mais internacionais que eu, vocês que têm o italiano. Acho que é Pioli, né? Eu acho que é Pioli. O meu italiano não é tão aguçado como o de vocês. O Ilan poderia resolver isso se ele estivesse aqui, né? O Ilan que é o nosso especialista de italiano, mas infelizmente a gente vai ter que ficar no Pioli, que é o que a gente já entrou em consenso. Pioli. Pois é. É verdade. Ou seja, não entramos em consenso. Na verdade, não houve consenso. Stefano, né? Mais fácil. Fechou não no tem erro, né? O ex-técnico do Al Nassr, mais fácil. Aí vamos falar Stefano, né? Pois é. O Stefano Pioli. Eu fiz um pouco diferente, né? Botafogo Way, né? Um sistema, assim, um Botafogo super ofensivo e etc. Mas eu acho muito curioso, né? Porque, por exemplo, quando o Luiz Castro comandou o Botafogo era um time de muita transição e liderou o Campeonato Brasileiro, enfim, na época não se falava muito. Eu acho que o Botafogo Way, ou qualquer Way que seja, é o que vence. Não tem jeito. Né? Você ganhar. Se você, às vezes, está num jogo mais reativo, um jogo mais de transição e não está ganhando, tá muito ruim. Mas se você está e está ganhando, vai estar maravilhoso. Isso é fato. Então, assim, eu não sei exatamente o que o Textor planeja muito em relação a treinador. Porque já antes de contratar o Renato Paiva, ele foi em nomes, né, bem diferentes um dos outros, e essas opções que apareceram agora também são diferentes uma das outras. Tem uma diferença muito grande entre discurso e prática, né? Assim, e passa realmente muito por isso, porque se você joga em transição e vence o PSG, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. O próprio Botafogo do ano passado era um time que já trabalhava muito com bola longa. Danilo Barbosa tem uma ótima bola longa, Marlon Gomes tem uma ótima bola longa. É um time que jogou muito bem em transição, isso não é problema nenhum. Aliás, a gente tem visto nessa Copa do Mundo como é que jogar em transição não é nenhum crime, ter a posse de bola não é a salvação de tudo. O próprio Al Hilal acabou de eliminar o City fazendo um jogo de transição, então essa ideia de que a posse de bola é tudo no futebol caiu por terra. Já vai ter caído há muito tempo, né? A posse de bola é importante quando você consegue jogar com ela. Isso aí, mas não é a única forma de se jogar futebol. Eu acho muito chato, Garone. E eu acho muito chato aquela posse de bola estéreo, né? Que você só toca de um lado pro outro e vai. Parece handball, né? E vai e volta. Gente, eu acho muito chato. Sério mesmo. Eu gostava muito. O Jorge Jesus falava o seguinte: que a posse, ela é do meio de campo para trás. Que ali é onde você troca passes, etc. Passou da linha do meio campo, Jorge Jesus falava que tinha que... Vertical. Não podia voltar. Era vertical. Passou da linha do meio campo, podia terminar na finalização. Podia não fazer o gol, mas tinha que finalizar a jogada. E não podia voltar a bola para trás. Eu sou mais adepta disso aí. Eu acho muito chato quando fica assim, tocando a bola o tempo inteiro. Aí vai lá na frente, aí volta lá atrás. Eu acho que até o próprio torcedor não gosta muito. E muitas vezes o time que tem essa posse, às vezes, muito alto, que às vezes o treinador se apega muito a isso. Não, que o time teve 70% de posse de bola. Mas se ele não consegue finalizar a jogada, ele passa muito mais tempo exposto ao contra-ataque do que realmente agredindo aquela última linha. Porque fica circulando bola no pé de zagueiro, lateral, volante, lá na tua última linha, com 50 metros de campo para trás, de espaço para o cara atacar. Eu falei, me lembra muito handball, porque antigamente, hoje em dia, depois criou-se uma regra, mas quando eu era jovem,
que jogava handball na época de colégio, você não tinha, hoje em dia você tem, eu não vou lembrar exatamente o termo que se usa, mas era falta de ofensividade, alguma coisa assim, né, que você marca falta, você tem um tempo, lá no basquete você tem um tempo para arremessar, se você não arremessa, você perde a posse. Se fizessem isso, alguns times do Brasil não iam poder jogar, não. Ia perder posse o tempo todo, né? Porque a galera, não só no Brasil, fora também. Então, eu não entendo também esse Botafogo Way. São perfis realmente, assim... que ele vai, cara, o Pedro Caixinha, por exemplo, que é um dos nomes, né? Você tem o Sérgio Conceição, fez um trabalho longo no Porto, acho que talvez até um bom trabalho no Porto, no Milan. Um ótimo trabalho, uma quantidade muito grande de título no Porto. Acho que ele é 3 vezes, se eu não me engano, 3 vezes campeão de Portugal e 4 vezes campeão da Copa Portuguesa. Então, bom trabalho. E ganhou a Supercopa da Itália com o Milan também. O Milan, e acabou de sair do Milan. E o Pioli, a gente ficou na dúvida, né? Que saiu do Milan, foi para o Nasser, né? Inclusive, foi a troca, né? O Sérgio Conceição chegou para a vaga do Pioli, que foi para o Nasser, e saiu agora o Pioli da Nasser. O Pedro Caixinha fez um trabalho muito ruim com o Santos, mas eu acho bom treinador, assim. Mas não sei qual é a ideia realmente do Textor em relação a isso, né? Em relação a algum nome, se existe um preferido. Acho que no fim das contas vai passar muito por quem aceitar o projeto, né? E talvez esse seja um grande problema do Botafogo, não que seja um grande problema do Botafogo, porque o Botafogo está muito bem. A gente está falando de um time atual campeão brasileiro, campeão da Libertadores. Mas para você conseguir se manter nesse nível, esse projeto ter uma sustentação um pouco maior, né? Não é normal um clube campeão como foi o Botafogo no último ano e que já tinha sido um time competitivo na temporada anterior, trocar tanto de treinador o tempo todo. E aí é difícil você conseguir realmente criar uma sustentação. Claro, aquela primeira saída, né, que o treinador acabou escolhendo sair e tal, lá em 2023 ainda, não era uma escolha do clube, né? Mas depois você tem visto muitas trocas assim, acho que para o Botafogo não fazendo tão sentido, e para quem fez um discurso muito grande, né, sobre a temporada começa em maio, né? Acho que era isso, né? O discurso era maio, né? Aqui, Transamérica. Faltam 40 likes no YouTube, não é possível que você não vai deixar o seu like na live Transamérica Esportes RJ. Estamos no ar, Papo de Craque, primeira edição dessa quinta-feira. Corre e deixa o seu like Transamérica Esportes RJ na live, beleza? O Fogão aqui na Transamérica com meu parceiro Rodrigo Brandão. Fala aí, Brandola! É isso, Breno. E o zagueiro Jair não joga mais pelo Botafogo. O jogador de 20 anos foi negociado com o Nottingham Forest e vai fazer companhia ao Igor Jesus lá no clube inglês. A gente já vem trazendo essa informação de que a negociação do jogador estava bem encaminhada. O Textor, inclusive, lá nos Estados Unidos, já havia dito isso, só que ela só foi concretizada mesmo no retorno da delegação ao Brasil. Os valores não foram divulgados. O zagueiro chegou ao clube no início do ano, o Botafogo pagou 12 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de euros em bônus. 14 milhões de euros no total. Certamente o Textor recebeu bem mais do que isso, tendo em vista que o Jair é um zagueiro jovem e promissor. Nesse momento, o Botafogo só conta com o Caio Fernando como zagueiro que atua pelo lado direito. A tendência é que o clube corra atrás de um jogador na abertura da janela de transferências internacional. Eu já não estou contando com o Bastos, que vai ficar afastado. Ontem, a assessoria do clube informou que o zagueiro passou por uma cirurgia no joelho esquerdo lá na Itália e vai ficar afastado pelos próximos 3 meses. O Bastos sofreu uma lesão crônica complexa no joelho esquerdo depois de uma pancada na partida contra o Nova Iguaçu em fevereiro desse ano pelo Campeonato Carioca. Num primeiro momento, o departamento médico optou por um tratamento conservador. Ele ficou alguns meses se tratando, chegou a viajar para os Estados Unidos para participar da Copa do Mundo de Clubes, foi relacionado para a partida contra o Atlético de Madrid, mas voltou a sentir e teve que antecipar o seu retorno para o Brasil, e em um consenso com o departamento médico foi decidido que o melhor seria o procedimento cirúrgico. Pelo prazo dado, o Bastos só volta aos campos em outubro, perdendo praticamente toda a temporada. Lembrando que o Bastos jogou menos de 90 minutos nos últimos 7 meses. Ele sofreu uma lesão contra o Palmeiras em novembro do ano passado, uma partida pelo Campeonato Brasileiro, lesão que o deixou de fora da final da Libertadores e do restante da temporada passada. Se recuperou e voltou aos treinos no início desta temporada, chegou a disputar meio tempo em um amistoso contra o Novo Horizontino e jogou 4 minutos na partida contra o Nova Iguaçu pelo Campeonato Carioca, quando sofreu essa pancada no joelho. A gente deseja uma pronta recuperação ao Bastos e que ele retorne o quanto antes. Valeu, Breno? Pois é, né?
Foi aquele jogo lá em Bangu, lá em Moça Bonita, contra o Nova Iguaçu, que ele se machucou, tava nesse jogo. E aí o Botafogo, mais uma vez, vai ter que passar por reconstrução. O Jair negociado, ok, mas o Bastos lesionado, então vai ter que passar por uma nova cirurgia. Perde o ano praticamente. Acho que é bom nem a gente contar muito para não forçar a barra para ele retornar ainda esse ano. Deixa ele com calma para voltar para ano que vem. Que é um baita zagueiro. O Jacinto que sanga, né? O Bastos, o angolano. Agora, outra reconstrução pro Botafogo passar, hein? Técnico. Assim, eu acho que a do técnico me preocupa mais, né? Na zaga, o Botafogo, bem ou mal, contratou aí o Caio Pantaleão, que até estreou contra o Palmeiras, né? Entrou durante a partida. O Botafogo tem zagueiros hoje que jogam em alto nível. O Alexander Barbosa comanda a zaga. O David Ricardo tem entrado bem na ausência do Barbosa. Esse me parece o menor dos problemas. O Botafogo vai se habituar. Acho que o botafoguense já se habituou com essa rotação dos jogadores, né? O cara chega, fica aqui um pouco, é vendido, o Botafogo faz negócio, 22 jogos, né? E busca o outro. O Jair é um zagueiro espetacular, inclusive, tá? Vai ter um futuro brilhante aí na Europa, se tudo der certo. Agora, com relação ao técnico, aí o tempo já corre um pouco mais rápido. O técnico é a cabeça do trabalho, né? Quem lidera o projeto. E a demora na contratação pode atrapalhar o Botafogo. Não tô dizendo que tá demorando. O Botafogo tem até o início da semana que vem para, na reapresentação, ter um treinador à disposição. Seria o ideal, perder o menor tempo possível. Jair assina com Nottingham Forest da Inglaterra por 5 anos e deixa Botafogo rumo ao continente europeu ali por 12 milhões de euros, né? Vamos ler aqui a notícia. O zagueiro Jair assinou o contrato com o Nottingham Forest válido por 5 anos e deixou o Botafogo por 12 milhões de euros, 76,4 milhões de reais na cotação atual. A informação é de Vene Casagrande na manhã desta quinta-feira e confirmada por outros vários jornalistas. A assinatura do contrato com o clube inglês foi feita na noite de quarta-feira. Com isso, Jair acompanha o centroavante Igor Jesus, trocando o Botafogo pelo clube do magnata grego Evangelos Marinakis. Jair chegou ao Botafogo em fevereiro, adquirido junto ao Santos pelos mesmos 12 milhões de euros. Na verdade, tem aí mais uns 1 e pouco, 2 milhões de euros do Tiquinho Soares, né, que foi junto à negociação. Apesar também, né, aí apesar 2.0, que existia também uma dívida do Botafogo, uma ou duas parcelas do Botafogo com o Santos atrasadas pelo goleiro John. Então meio que, juntando o pacote completo, o Tiquinho meio que foi para lá em troca dessa dívida zerada pelo John e o Jair saiu por 12 milhões. Né? Vamos simplificar a parada. Aqui embaixo está o tweet. Não tem mais ninguém. Ele deixou o Botafogo com 22 jogos, um gol marcado na estreia do Mundial contra o Seattle Sounders e uma assistência, um belíssimo passe que ele deu. Não lembro pra quem que foi. Sei que ele deu uma fatiada da defesa, já ligando o ataque. Não sei se foi o Arthur que fez o gol. Foi uma coisa do tipo. Aqui embaixo está o tweet do Vene Casagrande, falando o que a gente já falou aqui. Então, pessoal, antes de entrar na parte... Vamos primeiro entrar na parte do Igor Jesus também, envolvendo no balaio todo, que dá o valor completo. Vamos lá. Botafogo vai receber 30 milhões do Nottingham Forest por Igor Jesus e Jair, explica jornalista. Também deve ser o Vene, não é? Eu vi o SBT Esportes Rio, vou trazer esse corte para vocês logo mais, tá? O Botafogo vai receber 30 milhões de euros ao todo, 191 milhões de reais do Nottingham Forest pelo centroavante Igor Jesus, por 18 milhões de euros, e o zagueiro Jair, 12 milhões de euros, informou o Vene Casagrande ao SBT Esportes Rio, tá? Vou trazer esse corte para vocês no próximo vídeo. O valor de Jair causou polêmica entre os torcedores, por ser o mesmo que o Botafogo pagou ao Santos. Segundo, eu já vi esse corte já vi esse trecho, né? Não gravei o corte ainda, mas segundo o Pedrosa, ele fez a conta junto com o Tiquinho, né? Então daria menos do que o que o Botafogo pagou. Daria 14 no pagamento e 12 na venda, então ele tratou como sendo menor o valor da venda do que da compra, o que a gente sabe que não é verdade, porque ainda tem o valor do John aí, né, incluso, que foi o que quitou a dívida, foi o Tiquinho, etc. Né? Aí vamos seguir aqui com a questão. Vene Casagrande explicou que a questão tem a ver com a forma de pagamento. Aspas para o Vene Casagrande: eu recebi da pessoa, a fonte dele no Botafogo: Vene, você tem que olhar a forma de pagamento. A gente vai pagar o Santos de um jeito determinado. Vamos receber do Nottingham Forest de outro jeito determinado. Ou seja, digamos que a gente paga o Santos em 20 parcelas, né, bem espalhadinho. Né? Do Nottingham Forest vamos receber em 2 parcelas. Ou seja, você vai receber um valor
que é quase igual ou igual, muito mais rápido. Tu pode pegar esse valor e reinvestir em outro jogador, que pode chegar aqui, jogar muita bola, trazer títulos, premiações, ou às vezes se valorizar e ser revendido depois por um valor maior ainda, e aí tu pega esse valor e quita a dívida toda, entendeu? É igual investimento. Tu tem um valor que tu tem parcelado para pagar muito a uma distância longa, e tu tem um valor na mão, tu vai pegar esse valor e investir num fundo de investimento que vai dar um lucro maior do que os juros da parcela, etc. É coisa de investidor, né? E aqui embaixo está o resto da notícia. Acaba sendo melhor você receber mais rápido um valor menor. Isso é economia, além da relação muito boa do John Textor com o Marinakis, o dono do Nottingham Forest, né? De se vender. Marinakis e John Textor que já tem uma relação de negócios antiga, até porque o Textor tem o Lyon, era dono do Crystal Palace também, uma parte do Crystal Palace. O Marinakis tem o Nottingham Forest, não sei se é o Panathinaikos ou o Olympiacos da Grécia, uma coisa assim. Então, não é a primeira vez que a gente faz negócio. Pelo que eu vi, cavuquei um pouquinho aqui, o Marinakis já vendeu jogadores para o Lyon, e aí ficou faltando um valor, um saldozinho ali, e aí esse valor baixo de Igor Jesus e o Jair pode ter envolvimento desse valor que está em débito do John Textor com o Marinakis. Digamos, eu estou devendo ao Marinakis 10 milhões de euros. Então, eu faço um valor do Igor Jesus e do Jair um pouco abaixo do mercado, né? Vendo para ele, e esses 10 milhões de euros de dívida a gente zera. Cara, o dinheiro, quem comprou o Jair, o Igor Jesus, etc., não foi o Botafogo, foi o Textor, cara. Ele que botou o dinheiro aqui pra gente comprar os jogadores. Então, o dinheiro de um possível lucro ou prejuízo sai ou entra no bolso dele. Então, se vai ser lucrativo, quem tem que ver é ele. Se ele tem uma dívida do Lyon com o Nottingham Forest, por exemplo, de 10 milhões de euros, isso vai quitar a dívida, ótimo. Porque o bolso que vai pagar a dívida do Lyon ou do Botafogo é o mesmo, é o dele. Então, eu não estou preocupado em vender jogador mais caro ou mais barato. Eu quero apenas que o Textor tenha lucro no final das contas, juntando o Molenbeek, que agora é... sei lá qual é o nome do cara do novo do Lyon, novo do Molenbeek, né? É um nome novo lá. Starling Bruges, não sei. Brussels, né? Sei lá, Brussels. É o nome novo do Molenbeek. Se o Norrie Brussels, o Lyon e o Botafogo somados derem lucro, show! Assim o Textor terá lucro, terá mais dinheiro no bolso e investirá mais. É isso que eu quero. É isso que eu quero. Enquanto não existir fair play financeiro no Brasil, né, de forma que a gente tem que ter um balanço regradinho para não dar negativo, enquanto o lucro vai ser um lucro geral da Eagle, eu quero que a Eagle dê lucro, não o Botafogo. Tá? Então, aí aqui embaixo, né, Jair custou o Botafogo 12 milhões fixos, mais 2 milhões em bônus. O zagueiro já assinou o contrato de 5 anos no Nottingham Forest e tudo mais. Ou seja, os bônus, às vezes esse bônus aí não foi alcançado. E aí? Entendeu? 12 mais 2 daria 14, mas se os bônus forem alcançados, e se não alcançar bônus nenhum? Às vezes no bônus tem, se ele bater X jogos como titular, convocado para a seleção brasileira, for convocado, e fizer tantos gols. Vai ser vendido em 4 meses. Muito provavelmente esses bônus aí que ele tinha que... As metas que tinha que bater para o Santos ganhar um bônus não foram batidas, né? Então, é isso aí. Mas não só de notícias ruins com relação a saídas vive o Botafogo. Tem notícias boas também, como, por exemplo, o atacante do Botafogo, Juan Cruz, que tem negociações avançadas com o clube do Emirados Árabes. Olha só que beleza. Vamos nos livrar também muito rápido do Juan Cruz. Assim como o Jair veio rápido e foi embora rápido, a desgrama do Juan Cruz veio rápido e pode ir embora rápido também. O Sharjah FC do Emirados Árabes Unidos, lá da Arábia, né? Tem negociações avançadas com o Botafogo pela contratação do atacante Juan Cruz. A informação é do jornalista emiradense Ahmed Hagab no X, essa quinta-feira, 3/7. Juan Cruz chegou ao Botafogo em fevereiro, adquirido junto ao Ludogorets, da Bulgária, por 8 milhões de euros, um absurdo. Cerca de 47,8 milhões de reais. No entanto, não conseguiu se firmar com a camisa alvinegra. O atacante tem 24 anos,
nem sequer ficou no banco de reservas nos jogos contra PSG e Atlético de Madrid na Copa do Mundo de Clubes. Juan tem 13 partidas pelo Botafogo e apenas 2 gols marcados. Aqui está o tweet, né? Não vamos ler logicamente porque não seria árabe. Mas, pelo visto, se Deus quiser, Juan Cruz vai picar a mula do Botafogo. Meu Deus do céu, cara, como eu detesto esse jogador. Eu detesto mais o Elir Manuel. E olha que ele quase não jogou, né? De tão ruim que ele quase não jogou. Se jogasse, eu acho que eu odiaria mais ainda. Porque o Elir Manuel, cara, ele não dominou a bola. O Juan Cruz fez gol, pelo menos. Fez um gol, outro gol importante, né? Contra o Estudiantes, né? Ele fez um gol importante. Mas, cara, esses dois, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, cara, esses dois é uma coisa inexplicável. Não só eles terem vindo pra cá, mas o valor que o Botafogo gastou neles, cara. Isso é uma coisa inexplicável. É aquela margem de erro, né? O scout acerta 90% das vezes. Tem o 10% de vacilo, porque são seres humanos, né? Futebol não é uma ciência exata. Então, esses caras aí, Lucas Halter, são a margem de erro. São aquele pontinho que fora da curva que dá errado. Que bom, tomara que realmente levem ele, o Sharjah FC, leva esse grande expoente do futebol brasileiro. Juan Cruz, camisa 9 clássico, jogadoraço de bola, faro de gol, né, um jogador de pura técnica. Leve, pode levar. Quiser levar de graça, a gente aceita. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido para você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.